Para quem tem curiosidade, este é um resumo da história das Lojas Americanas, uma gigante do varejo brasileiro que está passando por uma crise sem precedentes, com a dívida acumulada em cerca de 40 bilhões de reais. Em 1929, quando os Estados Unidos passavam pela maior crise econômica da sua história, que ficou conhecida como a Grande Depressão, um grupo de 4 americanos mais um austríaco decidiu sair do país com o objetivo de montar uma loja de variedades em Buenos Aires. O estilo da loja era de 5 a 10 centavos na moeda americana, que já fazia muito sucesso nos Estados Unidos e Europa. É bem no estilo das lojas de 1,99 que foi um boom no Brasil na década de 90. Quando viajava no navio em direção à Argentina, o grupo fez amizade com 2 brasileiros e foi convidado para conhecer o Rio de Janeiro. Então eles desembarcaram na cidade maravilhosa. Durante a visita, eles perceberam que havia muitas lojas com produtos caros e que não havia uma loja com variedades. E isso obrigava as donas de casa a irem em vários estabelecimentos para fazer as compras. Então eles decidiram que o Rio de Janeiro seria a cidade perfeita para lançar a tão sonhada loja, que teria preços baixos e variedades para aquele público de baixa renda esquecido. E assim, em setembro de 1929, eles inauguraram a primeira Lojas Americanas em Niterói, com o slogan Nada Além de R$2.000. No fim do primeiro ano já eram 4 lojas, 3 no Rio e 1 em São Paulo. Em 1940, a empresa se tornou uma sociedade anônima, ou seja, abriu seu capital e começou a vender ações. Eles foram os primeiros a utilizar o nome lojas em fachadas de estabelecimentos, pois no Brasil era muito comum ser usado o nome casa, como as casas pernambucanas, que já existia na época. Se vocês quiserem, eu conto a história dela. Em 93 anos, a empresa ainda se mantém como uma das maiores do Brasil, com 1.700 lojas, 3 sites de vendas, que são Americanas.com, Submarino e Shoptime, e cerca de 44 mil funcionários. A empresa entrou nessa crise gigantesca por causa de uma operação chamada risco sacado. Mas o que é risco sacado? Como não sou um especialista, vou explicar de uma maneira bem simples. A empresa compra do fornecedor e, como são compras muito grandes, geralmente tem um prazo de até 180 dias para pagar. Então o banco que tem a parceria com a empresa vai e quita a dívida antecipadamente. E isso faz com que a dívida seja da empresa com o banco e não mais da empresa com o fornecedor. Então a empresa precisa pagar aquilo que pegou emprestado do banco com juros, conforme o prazo determinado. É mais ou menos isso. E o que aconteceu foi o seguinte: pode ser que durante anos essa transação não tenha recebido a devida atenção ou foi registrada de forma incorreta no balanço da empresa. Por causa disso, a empresa acumulou uma dívida de bilhões de reais aos bancos. Segundo Sérgio Rial, que ficou somente uma semana como CEO da companhia e saiu após descobrir o rombo, a situação da companhia é a seguinte: a empresa hoje, até onde nós vemos, tem uma dívida entre 30 e 35 bilhões bruta, um caixa de 8 a 9 bilhões e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões. Resumindo, a empresa tem 9 bilhões de reais em caixa. Se ela for vendida, o valor de mercado é de 16 bilhões de reais. No total, eles teriam 25 bilhões de reais, mas devem 40 bilhões de reais. Ainda faltam 15 bilhões de reais. Ou seja, eles gastaram mais do que tinham. Fala aí se você já não fez isso também. A crise é tão grave que este ano as Americanas não vai patrocinar o BBB. Será que as Americanas vai falir? Mas quem pode salvar as Americanas? A empresa abriu capital há mais de 80 anos e tem entre os acionistas 3 dos homens mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann, que é o primeiro, é o homem mais rico do Brasil, Marcel Telles, que é o segundo mais rico, e Beto Sicupira, que é o quarto mais rico. Juntos eles têm 30% das ações da companhia. Eles também são donos da Ambev, que é a maior cervejaria do mundo. Segundo sites de economia, cada um tem um patrimônio pessoal que passa dos 40 bilhões de reais. Somente eles podem salvar a companhia da falência. Segundo Rial, mesmo salva da falência, a empresa ainda corre o risco de não ter mais crédito com os bancos. Um dos grandes riscos, obviamente, é a interrupção dessa linha
de financiamento a fornecedores providas hoje pelos bancos. Sabe o que é mais chato de tudo isso? É que tem gente torcendo para que a empresa quebre. Para esse tipo de gente, o Primo Rico deixou um recado no seu canal. Jamais torça para o fracasso alheio. Não comemore uma empresa passando por uma dificuldade, tá? Pelo contrário, não queira que o empreendedor se ferre. Não faça isso, tá? Todo mundo se ferra junto. A Lojas Americanas tem mais de 18 mil funcionários, tem um monte de gente que é credor dela, tem um monte de cliente, tem muitas famílias. É um efeito em cascata, tá? Tem uma série de coisas aqui, tá? Para que milhares de pessoas não percam seus empregos, a minha torcida é que as Americanas saiam dessa e prospere ainda mais.